Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo essa tarde. Aqui, o pessoal que está me seguindo tanto no YouTube quanto no Facebook. É um prazer muito grande estar com vocês. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu grande amigo Josivan Soares. Vocês vão entender quem que é essa pessoa. Conversando com ele no final de semana, eu falei assim, cara, você continua normal? Ele, continua normal, né? Então é sobre essa normalidade que a gente vai conversar. E é um prazer muito grande, viu, Josivan? E muito obrigado pelo teu carinho e tua, né? Sempre tua prontidão de aceitar o nosso convite aqui. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho, depois eu vou fazer uma pergunta. Pode falar bem rapidinho, dar um bom dia, depois uma boa tarde, depois eu vou falar. Quem é Josivan Soares? Boa tarde, pessoal. Satisfação imensa estar com vocês. Eu acho que é um momento rico e eu não podia negar o convite de um grande amigo desse, que na verdade partilha comigo as loucuras e essa não normalidade, ou para alguns normalidade, que é ser professor nessa nova era de novos alunos, de nova gestão de aprendizado como um todo. E aí eu não podia negar essa oportunidade e jogar aqui na mesa as loucuras que nós fazemos por aqui e as revoluções que tentamos provocar para quebrar, de uma maneira geral, tudo que tem ficado para trás na educação e tudo que pode mudar e oferecer para os jovens aí num tempo logo que já está bem próximo do nosso já. Então, quem é Josivan Soares? Cara, essa é uma pergunta difícil, tão quanto a pergunta que a gente se faz quando descreva você sem falar o que você faz. Então, Josivan Soares é um louco professor, capaz de quebrar as paredes da sala, jogar as cadeiras para cima, reverter, inverter, retroceder, avançar, correr, tudo para buscar o aprendizado de uma forma mais suave, de uma maneira mais lúdica e de uma maneira mais empática e muito emocional. Eu acho que o jogo muito, e aí o Tomás me conhece, a gente debate muito sobre isso, sobre path dependence, que é a questão da causalidade histórica, sabe? Eu acho que todo aluno tem vários gapzinhos, tem várias possibilidades de se engatar em trens, e automaticamente, quando ele está engatado, ele acelera muito mais. Então, eu sou um professor assim, sou um professor trem, que vou passando aí e pegando esses vagões soltos aí, vou engatilhando e voando. Eu acho que o jogo é esse. Josivan Soares é jovem, porém com a cabeça muito lá na frente, louco, porém normal, professor, porém eterno aluno, aprendendo sempre. Essa é a grande sacada, né? Eu aprender sempre, né, Josivan? Eu acho que, assim, na verdade, tenho dó, assim, a pessoa que acha que já sabe tudo, né? Porque essa vida é um aprendizado constante, né? Nós estávamos há pouco conversando agora, nós estamos justamente no meio aqui de uma pandemia, no meio de um lockdown, né? Tipo, seja ele de vertical ou horizontal, não importa, mas todo mundo meio que em casa nesse momento. E a professora tem que aprender, num toque de caixa, a fazer esse tipo de coisa, né? Produzir com material online, justamente transformar a tua experiência de aprendizagem do aluno, a experiência de aprendizagem do aluno, que normalmente é ele que conduz isso, que ele tem, de certa forma, o seu espaço, né? Que é a sala de aula, a sua zona de conforto ali, e agora vir para o online. Mas o que me chama muito mais atenção em você não é só o trabalho que você está fazendo agora. Na verdade, o que me chama atenção é o trabalho que você vem fazendo há muito tempo, né? E me fala um pouco da tua formação, depois a gente vai chegar nos exemplos, que eu acho que todo mundo quer ver o que esse normal, né? O que esse normal faz, porque devia ser o normal do professor. Mas agora fala um pouco da tua formação, né? Como que você chegou ali, como que você entrou nessa parte de educacional, né? E que ainda faz um pouco parte da tua história. Você é de Campina Grande, na Paraíba, né? Eu tive o prazer de conhecer ali, tive o prazer de viajar com você para Vale do Silício, porque é uma pessoa formidável, é muito gostoso estar com você, porque você alegra o ambiente, você é para cima, né? Qualquer elogio fica fácil. Não, mas é verdade, é verdade. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, né? Tipo, questões ali da tua família, que você já me confidenciou isso, não sei se você vai poder querer conversar isso. Mas, tipo, sim, como que é a tua criação, cara? As histórias do teu avô que são sensacionais, entendeu? Tipo, então, você poder contar um pouco disso é muito legal, porque dá essa questão, assim, de realmente a pessoa poder conhecer quem é, na verdade, essa pessoa que é... Você é um baita palestrante, você é um baita consultor. Então, quando as pessoas te vê ali, a universidade te contrata, as escolas te contratam, a pessoa tem uma imagem, né, do profissional, mas tem uma pessoa por trás ali que tem uma história genial, né? Então, é isso que eu quero saber, essa história, tipo, de onde você veio ali mesmo, porque isso é sensacional. Tá, eu acho que, assim, de maneira geral, o Covid veio a trazer novas possibilidades, e eu digo muito aos meus colegas que vão ter três opções aí. A primeira é saber que aluno é esse que vai vir pós-Covid, né? O que, é que vai acontecer com ele aí, para essa pandemia como um todo, ele vai vir diferente. Pode comprovar essa aprendizagem
via essas conferências e via a distância, de maneira geral. E que professor é esse que vai se transformar a partir desse momento, né? Que professor é esse que vai agora, a partir das novos métodos, novas tecnologias, nova inserção de tecnologia como um todo, poderá surgir. Mas, enfim, Josivan Soares, eu acho que eu sou um louco desde pequeno. Eu acho que, na verdade, eu sempre tive a chance, tanto dos meus pais como meus avós, de, apesar de ter uma formação muito tradicional, me dar margem a criar e ser criativo e me apoiar na criatividade, que eu acho que isso é um ponto-chave. Já que, na verdade, assim, a falta de criatividade eu considero, sim, como uma das algemas maiores que nós temos. E eu não acho que as máquinas vão tomar o lugar dos seres humanos. Eu acho que pessoas criativas vão tomar essas vagas. E aí eu sempre tive a chance, apesar de uma formação muito, muito tradicional, né? Você conhece meus avós, sabe que eles são bem pesados, assim, em termos de formação. Eu sempre tive essa oportunidade. Então, assim, sou enfermeiro de formação, fui pós-graduação em terapia intensiva, fui para a prática, trabalhei em um hospital muito tempo, privado, público, formei alguns SAMUs pelo estado e pela região. E aí, em 2014 para 15, na verdade, começa a loucura e a vontade de formar. Quando eu fui dar uma palestra uma vez e uma aluna disse que eu tinha salvado a filha dela, num véspera de feriado, e eu falei que eu não tinha salvado, porque eu estava em casa, quando estava de plantão. E ela falou que eu tinha salvado porque eu tinha assistido minha aula. Então, naquele momento que ela falou assim, cara, você salvou minha vida, a vida da minha filha, e se eu não tivesse assistido sua aula, eu estaria agora no velório da minha filha. Foi que eu falei assim, eita, agora. Eu acho que agora é que eu percebi que em vez de ajudar pessoas, eu poderia ajudar a construir pessoas para ajudar pessoas. Então, assim, aumentar essa corrente muito maior. Genial. E atingir campos que eu não poderia com minhas perninhas atingir. Fui levando essa aí um pouco de Josivan para todos os cantos. Então, em 2015, eu comecei a entrar na educação, fiz seleções e deu errado as seleções que eu tinha feito, métodos tradicionais demais. Aí eu percebi, cara, eu não sou tradicional, eu não tenho esse método fechado, eu vou mostrar quem eu sou. Foi quando, na verdade, entrei no Facisa, e lá eles me deram a oportunidade e me abriram as portas para dizer assim, cara, tu é louco, mas é um louco que a gente gosta. O que tu faz tem muito sentido, porque eu acho que a parte mais difícil de inovar não é nem você fazer, é você provar que não está enrolando, sabe? Exatamente. Exatamente. Que é enrolação, que é gastar tempo, e não é. Então, assim... Sabe, Josué, eu só vou te interromper. E, na verdade, isso é um ponto muito importante, porque quando a gente tem muito professor que, infelizmente, ele se esconde atrás das metodologias ativas, fala assim, mas o professor coloca lá uma atividade para o aluno fazer, uma atividadezinha, entendeu? E não tem essa preocupação, ou seja, não tem esse propósito, não tem essa intencionalidade do ensino, né? Então, é exatamente isso que muitos gestores me perguntam. Falam assim, poxa, mas o cara não pode enrolar? Cara, pode, entendeu? E isso que é a grande sacada, na verdade, a hora que um professor, assim como você, e na verdade, quando a gente começa a sensibilizar, cara, na verdade, é uma baita ferramenta de aprendizado. A aula do professor não significa que o aluno está aprendendo, né? Eu vi uma frase que a aula nem sempre significa aprendizagem, né? Uhum. E agora também não dá para, assim, não é a metodologia por só que ela vai construir isso. É essa mistura, esse tripé quase, né? De um professor muito bem, com muito conhecimento, com a metodologia muito bem amarrada, né? Mas essa questão do envolvimento, essa questão da entrega, do emocional, né? É essa relação que faz, na verdade, um processo de aprendizagem, que você é mestre nisso, né? Então, assim, a gente já conversou muito sobre isso, mas eu acho que, assim, como tem uma tendência, né? É uma moda, hoje todo mundo quer atingir, quer fazer, acaba que muitos colegas enfrentam isso como uma bengala, né? Como uma opção de segurar e ter um apoio a mais, e não é um apoio. Na verdade, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, as loucuras que a gente faz, é baseado em gaps como onde, quando, como, porquê, sabe? É uma matriz analítica de competência para saber que competência. Refletir, é Bloom, sabe? É refletir, é analisar, é lembrar. Então, assim, não é nada tipo assim, eu não acordo de um dia para outro e digo assim, hoje eu vou fazer aquilo que a gente faz. Por exemplo, quem vê minha aula de relato virtual, e aí você já viu eu coloquei... E vou mostrar hoje aqui 50 pessoas com óculos de relato virtual. Quem vê aquela aula, pensa que eu cheguei lá, coloquei os óculos e o pessoal funcionou. Então, foram 4 meses preparando a aula para que nada pudesse fugir, para não ser uma bengala e para que realmente tenha um aprendizado por trás. Então, assim,
É muito importante isso. Eu acho que a chave desses novos métodos, na verdade, é o professor entender que são ferramentas que ele pode usar quando for preciso, mas são ferramentas que têm um porquê, tem um onde, tem um como, tem o como você vai levar esse aprendizado e principalmente o feedback e a retroalimentação, né? Peraí, realmente aconteceu? A aprendizagem realmente fluiu, né? Então, assim, diz. Só falando assim, não, exatamente. A pessoa, por exemplo, pode entrar no teu perfil e ver lá uma foto com aquele monte de alunos trabalhando com Lego, né? Fala assim, poxa, o professor faz uma atividade com Lego. Cara, ele não tem nem ideia, quem está vendo essa foto, o quanto trabalho, o quanto de pesquisa, o quanto de fundamentação teórica tem para poder fazer uma aula daquela, né? Então não é assim, não é a atividade. A atividade é a pontinha do iceberg que tira foto e coloca na rede social. Mas tudo para trás ali, né? Ou seja, o iceberg está na profundidade. Eu tenho uma palavra, uma frase que eu tenho usado muito, que assim, com essa questão de metodologias ativas, né, com todo esse termo, Josvan, que as pessoas estão na espuma. O que é espuma? Espuma é o seguinte, quando você pega e você chacoalha alguma coisa, né, tipo, pega a metodologia, todo mundo falando, tá chacoalhando, cara, forma uma espuma, mas que não tem consistência nenhuma. Infelizmente, muitos professores têm a boa vontade de querer fazer, mas assim, vê um videozinho, vê um cursinho, vê uma palestra e acha que sabe fazer metodologia ativa. Mas, teoricamente, com subsídios de educação, não está nem arranhando nem a superfície, né? Quanto muito menos aprofundando, ou seja, quanto muito chegando na essência mesmo da aprendizagem, da experiência de aprendizagem. E eu acho que é nisso que você podia, eu queria explorar aqui, né? Que é hora que você for contar as coisas que você está fazendo, de prática, de arte criativa, como foi experimentando isso, como que dá errado também, né? As pessoas têm que saber que às vezes dá errado. Por mais que você planeja. Aconteceu comigo. Quando eu tinha minha turma de odontologia lá, eu tinha 4 turmas de primeiro ano. Cara, assim, eu quebrava a cabeça, montava um tempão, assim, planejar a aula e tudo. Cara, a aula funcionava. Eu falei, nossa, funcionou para a primeira turma. Eu falei, tô no céu, né? Tipo, vai funcionar com todas. Cara, funcionava com a segunda turma, a turma A, a turma B, com a turma A da noite. Tudo errado. Tá tudo errado, sabe? Ou seja, eu não tinha, na verdade, a metodologia na mão ainda, você entende o que eu quero dizer? Mas não é metodologia, não é termo metodológico. Na verdade, é a questão agora, tipo, algumas coisas funcionam muito bem para algumas turmas, outras não. Então, o professor tem que, na verdade, tá jogando com isso, tá muito atento com isso e aprendendo o tempo todo, né? Ou seja, fazendo esses experimentos para poder aprender o tempo todo. É um pouco disso que eu gostaria que você conversasse no começo, né? Quando você vem com as loucuras, eu conheço, né, o pessoal da Unifacisa, a Kátia, um pessoal fantástico aí aí na Paraíba. Eu já tive a oportunidade de estar com vocês algumas vezes. Mas na hora que você propõe esse tipo de coisa, você tem que explicar. Pode dar errado, entende? Só que se der errado, tudo bem, porque eu vou corrigir aqui, os alunos vão estar envolvidos e a gente vai compensar isso no decorrer do semestre, no decorrer do ano. Você puder comentar até o erro é planejado. A gente pode errar, até aqui. Depois daqui, não tem mais nem como corrigir. Então, eu tenho essa margem para poder usar e realmente testar e validar. Porque, assim, hoje eu tenho 12 turmas rodando, né, manhã e noite, e 6 graduações. Então, são 6 cursos com perfis totalmente diferentes. Eu dou aula para educação física, que é um aluno muito ativo. Ele já chega com a energia lá em cima. Eu dou aula para aeronáutica, então o pessoal lá já tem uma tendência fechadona lá da ANAC, né? E eles são bem rígidos com postura. E tem turmas como enfermagem, nutrição, biomedicina, odonto, são turmas que são perfis totalmente diferentes. A gente fala muito sobre isso. Eu acho que vale a pena pensar sobre, antes de atuar ou de realizar os métodos que a gente imagina, ou que está planejando, é ver que perfil docente é compatível com o perfil discente. Tá, que personagem eu tenho que me vestir, eu tenho que ser, para que eu possa adequar essas realidades. Porque, por exemplo, a criatividade, ele é, para mim, uma das chaves. Eu acho que ele é uma das âncoras, uma das maiores âncoras que a sociedade pode ter hoje, já que muitas vezes a gente não deixa nem que as crianças sejam criativas. Por exemplo, quando uma criança chega para a gente e desenha um coelhinho de Páscoa amarelo, você fala, não, mas coelhinho é branco. E a criança começa a entender que só pode ser branco o coelhinho, que ele não pode ser azul, não pode ser vermelho, não pode ser preto, e vai sendo poldado, né? Por isso aí. Então, assim, é como se não desse chance a gente de ser criativo. E eu tive a chance, a oportunidade para os meus pais, de realmente, assim, cara, eles apostam. Eles, desde o começo, eu acho que o Path Depends vem muito disso, sabe? São pontos da nossa história, e se fosse diferente ali, naquele ponto ali, o caminho seria outro. Então, assim, às vezes o aluno investiu uma aula, e aquela aula, você toca ele num ponto, e eu acho que sim, a emoção, ela é o fator primordial para que o aluno possa aprender ou não. E a gente já conversou muito sobre transdução sensorial,
que para quem não conhece, indução é a capacidade que o indivíduo tem de receber estímulos e transformar isso em sensações, percepções, comportamentos. Então, eu só mudo o comportamento com boas sensações e boas percepções. Aí toda vez que eu me debruço, diz aí. Não, exatamente. Conclui, perdão. Conclui. Toda vez que eu me debruço no meu computador aqui, nesse meu QG, eu dei meu computador general de informação, e que as aulas vão acontecendo, agora com a condição online, eu tenho aqui uma mesa na minha frente com muita coisa. Então, eu tenho um boneco, eu tenho um material de screening para desenhar, eu tenho massa, mas às vezes eu sinto na aula que aquele é o momento, sabe, de entrar com emoção no jogo. É naquele momento que a gente debate, por exemplo, num paciente que eu vivi a experiência de uma parada cardíaca, que eu pude viver e expressar apenas o que eu passei, aí eu pego, sabe? Eu consigo engatar eles e digo assim, não, agora eles estão comigo, agora daqui eu consigo levar, e aí eu vou soltando na aula sempre esses gaps de, por exemplo, peraí, eu acho que uma aula, para ser bem criativa, ela tem que passar por 5 etapas, sabe? A gente brinca muito, eu até falei com um amigo meu também, que era o A, E, I, O, U. Então, assim, o A é muito adjetivo, tipo, que adjetivo eu quero que minha aula apresente? Ah, então assim, vou pensar assim, minha aula da minha frente aqui, tô elaborando minha aula, então assim, peraí, qual será o adjetivo? Boa, ruim, ótima, quero mais, desejo. Então assim, eu penso no adjetivo. Depois eu penso em que emoção eu vou conseguir evocar, letra E, né? Que emoção eu vou trazer aos alunos? É uma vontade de querer mais ou é uma vontade de ser tão difícil que eu não quero mais? Vou desistir disso, né? E aí você vem para a letra A, de adjetivo, E, de emoção e de interesse. Ele tem que estar interessado nisso. Tem que ser algo próximo, empático para ele. E aí eu acho que, Tomazinho, a chave das minhas aulas, das loucuras que eu faço criativas, são o O e o U. Porque o O é tipo, uou, o que aconteceu agora, sabe? É a surpresa. Ele diz assim, o O, tipo, o que foi que houve aqui? Eu não esperava isso. Isso surgiu no meio da história. E o U é o tipo, acho que falta alguma coisa, eu acho que eu posso ir mais. Eu acho que a chave das minhas aulas é muito O e U. É muito, uou, que surpreendente. O que foi isso? Peraí. A aula era assim, de repente o cara chegou e destruiu. Ele trouxe um instrumento, ele trouxe uma música, ele trouxe um exemplo, ele levou. Não esperava isso dele. E o U é tipo assim, daqui dá para ir além. Então, assim, quando a gente fala de práticas, a gente pensa muito sobre que emoções são essas? E aí eu aconselho muito aos colegas que estudem um pouquinho sobre transdução sensorial. É um conceito da saúde, mas eu acho que é um conceito que casa muito com aula, sabe? Sobre como provocar sensações, percepções e mudança de comportamento. Porque aí eu, por exemplo, eu vejo, antes de Tomazinho aqui, eu estava com uma turma de quase 70 alunos numa conferência, num bate-papo com eles sobre as aulas, sobre essa era, esse momento de agora. Eu tinha 75 alunos, assim, vidrados, colados numa tela de computador, entende? Aí você tem lives que você está fazendo agora aí, como essa, tenho certeza que vai ser um sucesso, pelo meu amigo Tomazinho, não por mim, mas ele tem lives aí que conseguem atingir uma perspectiva muito alta, porque ele não espera, é o uou, sabe? É o uou, que sensação é essa? Que percepção é essa? E no final, o comportamento de querer. Eu lembro de um japonesinho que passou na reportagem da Globo uma vez, que ele caminhava horas no gelo, para poder ir assistir aula, e aí caminhava 2 horas a -7. Aí eu dizia assim, peraí. Todo congelado, né? Todo congelado, né? O povo rindo dele assim, e ele lá querendo assistir aula. Eu digo, o meu aluno tem que ser todos daquele jeito. Ele não tem que, por exemplo, imprensar um feriado. Ele fica triste quando imprensa um feriado. Ele tem que ficar triste porque eu adoeci. Ele tem que ficar triste porque vai perder a aula. Ele tem que desejar aquilo. É o comportamento, sabe? Ele tem que ser muito AIOU. E aí, quando a aula não é nada programada, e sim ela é construída no processo, aí o negócio histórico, o pessoal... Que é essa dificuldade do professor ter essa fluência, né? E você colocou em pontos fundamentais aqui. Na verdade, é o seguinte, né Josivan? Assim, ó, quando a gente estuda neurociência, eu sei que é um estudioso disso também, você tem a questão das emoções que da seguinte forma. São as emoções, quando ela começa a aparecer na sequência, numa aula, as emoções geram sentimentos. Os sentimentos criam percepções. E as percepções que mudam no sistema de crença das pessoas para poder mudar comportamento. Então, veja, tudo começa com emoções. São emoções, são sentimentos, são percepções para poder depois ter a questão ali do comportamento. E está totalmente alinhado, né, com a teoria educacional moderna, onde a definição de aprendizagem é justamente mudança de comportamento. Então, veja só, e aí que eu entro, né, que assim, ó, veja só, aprendizagem é mudança de comportamento. E aí que eu entro, quando eu falo, e você tem esse discurso também, que numa aula onde o professor dá um show, e às vezes dá um show, não é o teu caso, porque o teu caso
intencionalidades. O show que você dá é para poder promover essas emoções de sentimentos com a intenção da mudança de comportamento intencional. Agora tem professor que dá uma aula show, sabe? Seja ela teórica, seja ela... Ele sai como show, né? Ele acha que aquilo foi... Exato, esse é o ponto. Só que muitas vezes, assim, essa aula está sendo dada para o ego do professor. Para o professor, entende? Eu acho que essa grande sacada que é muito bom conversar contigo, porque você consegue ter esse envolvimento emocional, criar esse interesse, né? Fazer esse uau, né? O que está acontecendo aqui no teu uau? E o uau é justamente isso. O uau em neurociência é que, assim, cara, dá um tilt na mente do cara, o cara fala, o que é um pandeiro? O que é uma música? O que será que é uma máscara? Né? Tipo, dá um tilt na mente do aluno, que esse aluno agora fala, pô, tem que voltar no momento aqui agora, para poder entender o que está acontecendo. Só que isso leva para essas emoções, leva a sentimentos, em memória de longo prazo, tem liberação de dopamina, né, do susto, do prazer aqui. Esse momento da aula vai ficar eterno, de aprendizagem eterno no aluno. Ele nunca mais vai esquecer isso. Eu chamo isso, vocês têm outros nomes, eu acredito por isso, eu chamo isso de aulas memoráveis, né? É aquilo que qualquer um de nós lembramos, são bem poucas, porque o sistema não permite isso, poucas, mas é aquela aula que você lembra, puxa, eu lembro dessa aula. Pode ter certeza que teve algum pontinho desse, né, de muita emoção, de muito interesse, de uau, né, uau, e aí, puxa, e aí que tá, né, eu quero saber mais sobre isso, né, eu vou dizer mais, eu acho que, assim, quem me vê fazendo o que eu faço, as loucuras, até meus pais ficam dizendo assim, eu acho que você não tem vergonha de passar vergonha. Artista, né, artista não pode ter vergonha. Aí eu digo, não é que a gente passar vergonha, é que a gente, assim, a minha formação, ela foi tradicional. Eu tive professores que mandavam a gente ler texto e ler em voz alta, porque se não lesse igual, pedia para parar. Professores que chegavam dizendo assim, a aula é essa, vai-te embora, eu preciso fazer prova. E, na verdade, isso me estimulou, não me formou a fazer o que eu faço hoje, mas me estimulou a dizer assim, não, cara, vou fazer diferente. E eu acho que é um ponto muito importante, que eu estou com aí no começo da conversa, é que nós não basta para a gente, na verdade, que a gente lê uma revista, que a gente veja uma postagem. É muito estudo, cara. Lá atrás, também, não dá pra ver não, mas tem tanto livro ali atrás que a gente compra, né? A gente tem que transpirar o método. Eu digo muito isso aos meus colegas. Cara, quer fazer um método? Transpira o método. Deixa o método dos teus pós. Quando o método estiver nesse ponto, dizer assim, você está transpirando o método, pronto, agora chegou a hora de aplicar. E aí, avaliando o perfil do aluno, avaliando o perfil do professor. Porque, assim, eu vejo muito, eu tenho muita coisa, né? Eu tenho um quarto aqui na minha casa que tem só material, só o meu quartinho. Meu curso, E aí eu digo muito assim, o aluno fala, mas eu não usei isso. Mas eu não vi isso na minha aula. É porque não é o perfil da turma. Não é o perfil. Tem que pensar. O Lego, imagina o que é colocar, pronto, o Lego. Eu coloco 4.500 peças de Lego, você viajou comigo para o Silício, a minha mala veio cheia de Lego, todo dentro da mala. E assim, colocar 4.500 peças de Lego para estudar anatomia humana, que é um assunto estático, é um assunto parado, para muitos é só decorar, é só ler o livro. Eu cheguei na aula e digo assim, pessoal, vamos agora construir peças em 3D em Lego. A menina fica assim, sabe? Tipo assim. Pra quê? Dá um tilt ali. Aí fica, peraí, que peça? Como é que eu vou aprender anatomia com Lego? Então eu digo assim, não, hoje é música. Aí o pessoal, como a gente já fala muito sobre isso, muitos de nós somos loucos, né? Somos os anormais, somos nós. E eles diziam assim, cara, mas eu sou um louco muito normal. Porque assim, eu não coloco música o tempo inteiro, mas eu coloco música solta, trechos a trechos, durante toda a aula, que ele vai aprendendo durante o discurso, e no final eu gasto 10 minutos para tocar uma música que ele aprendeu comigo, que ele construiu comigo na aula, aí o negócio vai, bum, explode, sabe? Exatamente. Cara, só deixa eu fazer uma interrupção. Olha só que legal isso aqui, olha só. Deve ser teu amigo lá, ó. Professor, pessoa incrível. Aí tem aqui também a Cristiane, olha só, excelentes dicas, né? Um abraço, Cristiane. Legal, né? E é exatamente isso, pessoal, assim, ó, quem quiser, na verdade, nós não divulgamos isso, tá? Não divulgamos essa live, proposital, é um teste, né? Mas quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui, ó, pergunta no Facebook direto ou no chat do YouTube, né? Que faz. Que gostoso, né, Gisane? Ver. Não, demais, cara. Eu acho que é muito difícil, sabe? A satisfação é muito boa. Tá aqui também o Dalis, tá? Ela tá aqui. O Everton, o Zequinho, olha só, falando lá de mindset.
É muito disso. É reset mindset. É destruir e construir. O Matheus também está falando lá, ó, muito bom. Show, né? Que legal, olha. Olha, o Álvaro Mulatti também, ó. Tá muito bom. Tomazinho não, eu só estou conduzindo. O cara aqui é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Né? Então é muito legal isso, né? Então, pessoal, se vocês estiverem aí, quiserem, né, fazer pergunta para o Josivan, na medida do possível, eu tento olhar aqui e coloco aí na tela, tá? Tá muito legal. Show de bola. Josivan, vamos então avançar. Cara, assim, vai ser pouco tempo. A gente tem que fazer. Cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente justamente dessas todas as aulas, né, cara? Tipo, não sei se você consegue, faça aí, você consegue uma apresentação, alguma coisa que a gente não combinou muito, vamos, né? Mas se puder contar, pelo menos, ou que você tiver alguma coisa para mostrar melhor ainda, naturalmente, mas esses exemplos dessas aulas criativas, mas não é só criativa, é isso que eu quero que quem está nos assistindo entenda, que a metodologia ativa aqui, ela é ciência, sabe? Ela não é modismo. Nós estamos falando de coisa aqui que não está na espuma, não. Nós estamos falando de coisa aqui muito profunda, com muito estudo, com muita dedicação, com muitos experimentos reais, sabe? Coisa que dá errado, mas tem muita coisa, são coisas que erram, e a gente aprende duas coisas nisso. Uma, na verdade, se deu certo, a gente sabe, fez experimento, deu certo, a gente sabe que dá para poder andar mais com isso, e se deu errado, a gente já entende onde tem que corrigir, né? E é isso que eu acho que é a grande contribuição aqui do Josivan, que é de verdade, cara, é uma das pessoas mais criativas, assim, que eu fiz questão tipo, de estar aqui com ele, porque não é rasgação de seda, não, José. Você sabe que é verdade? Quando a gente pegar para conversar no Vale do Silício, ele quase não dorme, e fica conversando, falando das loucuras que a gente imagina. É verdade. Mas assim, é que eu tenho um perfil, cara, que de verdade, eu tenho um perfil que eu admiro, cara. Eu admiro você, eu admiro o Mota, porque assim, ó, vocês têm essa questão dessa energia, sabe? Dessa energia, tipo, de contagiante com a moçada, com a molecada. Eu tenho um perfil, tipo, talvez mais técnico, mais teórico, sabe? Então, tipo, de verdade, eu fico com uma inveja absurdamente boa, assim, porque eu quero mais que vocês brilham demais, sabe? Tipo, amigos, né? Mas então, assim, ó, não me vejo, de verdade, eu não me vejo fazendo o que vocês fazem, por questão daquilo que nós conversamos, por perfil de professor, e é esse ponto que eu acho que é muito importante cada professor, entendeu? Sabe? Não é ver o que o Josivan está fazendo e falar assim, eu vou fazer. Se você não tem esse perfil, vai dar errado. Apesar de também ter aquele professor mais extrovertido e quer dar uma aula mais séria, vai dar errado. Então você tem que adequar ao teu perfil didático, ao teu perfil, conhecer muito bem, como o José falou, a tua turma, né? Ou seja, o perfil de cada, não é geral, não é uma média, não. É de cada turma, especificamente, às vezes, de cada aluno. Eu sempre tive isso, sabe, José? Graças a Deus eu tenho uma habilidade muito grande de chegar na sala, cara, as primeiras atividades que eu dou em 5, 10 minutos, assim, eu já consigo perceber, cara, esse cara aqui tem esse comportamento, esse aqui pode me dar trabalho. E a minha estratégia sempre foi, cara, eu sempre grudei nesse aluno que eu achava que poderia dar trabalho, sabe? Cara, era quase, então virava, tipo, ficava amigo do cara. Esse cara normalmente dava trabalho em todas as outras turmas, mas na minha turma era um cara participativo, era um cara que cuidava da disciplina da aula, era um cara que estava integrado. Por quê? Porque você tratou um como um, de forma singular. Não tratou a turma, entendeu? Não empacotou na média. Você tem, na verdade, isso, e eu tenho certeza que você faz isso porque você segura, na verdade, hoje, a gente vai chegar lá, hoje, né, com Covid agora, uma aula extremamente densa de conteúdo, né, com uma telinha aqui, como você disse, eu sei que você criou todo um circo não, tipo um cenário, né, circo é sacanagem, um cenário aí no teu espaço para poder, puxa pandeiro, puxa violão, puxa máscara, puxa chapéu, puxa modelos, né, é genial, o que você faz é genial. E se você puder contar um pouco desses exemplos, eu acho que seria um presente para todo mundo que você poderia dar. Tudo bom. Eu penso muito como você. Eu acho que, assim, quando eu penso em criar uma aula, quando eu penso em dar significado, né, dar peso, da substância, a gente fala muito aqui no Nordeste, né, dar plano à aula, eu penso muito naquele 1. Eu acho que o 1 sempre vale muito a pena, sabe? E, assim, hoje eu já tenho 12 turmas, eu rodo todo o semestre com mais 12 turmas, e aí acabou que as pessoas me conhecem, e vai ter alguns que já vão querer as aulas que já foram aplicadas, porque eles acham interessante. Mas eu fico como você, eu vidro naquele 1, sabe? É naquele 1 que não me gosta, é aquele 1 que não quer o assunto, é aquele. Eu acho que o jogo da aula interessante é quando você consegue atingir todos, e hoje é muito difícil todos, né? Até porque eu tenho um perfis muito diferente, fala muito de VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade desse perfil do jovem de hoje. É um jovem que quer e não quer.
E eu acho que a chave de uma aula com significado é essa. É primeiro você mergulhar no mundo do aluno. Eu sei que às vezes a gente coloca muito significado, e aí Simon fala muito sobre isso. Começar pelo porquê, para depois vir até o como e o que, coisa que Bill Gates e Steve Jobs trabalham muito sobre como lançar produtos, né? Eu acho que a aula, sim, o professor é um produto, deve ser lançado. Então, o primeiro é por que eu vou assistir aquela aula? Qual é a razão daquela aula? O que é que me faz querer aquela aula? Para que você consiga realmente ultrapassar a atenção, o interesse, a gente já fala muito em neurociência sobre isso, e aí ele querer saber como chegar, e no final o assunto é o quê, entende? Então, assim, é muito mais competência e habilidade do que o conteúdo por si só. Então, de maneira geral, essa aula com significado ela é criada quando eu mergulho no mundo do aluno. Então, uma sugestão que dou aos colegas é que, assim, esse papo professor, a gente tem que começar a ter papos, Tomás, como a gente tem, eu e você, e gerar uma cultura de papos aleatórios e produtivos. Se juntar um dia, assim, com um professor colega, que tem umas ideias legais, que tem uma cabeça aberta, dizer assim, rapaz, vamos marcar um cinema, vamos marcar um shopping, vamos marcar uma coxinha, um suco. E eu acho que tem me ajudado muito isso, quando eu busco papos aleatórios produtivos, quando eu busco pessoas como você, como Mota, a gente se sente assim, cara, vamos jantar hoje, vamos conversar sobre isso, e aí a noite roda, e a gente gasta uma noite com, nem naquela conversa de assim, não, como é que tá as coisas? E aí, sei o quê. Reclamação, então, assim, né? Não vê o tempo passar, né, José? A gente conversa, não vê o tempo passar. Aí não deu errado, não sei o que, a minha vida tá assim, não, cara, eu quero aprender contigo, quero ver o que tu pensa aí. Então, eu acho assim, eu me reúno muito com meus colegas professores dos períodos passados e posteriores ao meu, para entender a turma. E assim, e tem turmas que eu fico um ano com a turma, né, 2 semestres seguidos. Mas eu passo 6 meses sem ela e volto depois, já é outra turma já. Então, assim, eu mergulho muito meio nos alunos. E aí, depois que eu mergulhei, entendi que eu tenho um aluno que vem de ônibus e passa 6 horas em pé no ônibus para assistir uma aula comigo, e que se ele não estiver em pé, ele vai dormir. Eu tenho um aluno que traz uma quentinha, uma refeiçãozinha de casa, e ele quer assistir a aula lá comigo. Então, ele come comigo lá dentro da sala, eu divido o meu lanche com ele quer dividir o meu, porque ele não quer ter minha aula. Então, assim, eu entendo a razão do aluno, sabe? É o porquê dele. Ele tá ali por quê? Eu tenho um aluno que é a primeira formação dele da família inteira, ele rala para estar ali. Eu tenho um aluno que tem 2 empregos para conseguir trabalhar de noite. Então, assim, eu entendo ele. Eu acho que o jogo é isso. É você primeiro mergulhar nesse aluno e depois perceber que papel você, professor, pode assumir perante o aluno. Então, assim, jogo não é um papel só. Não é um método só. Não tem como. As nossas turmas hoje podem variar de 10 a 40, quando não mais. Então, assim, durante uma aula, eu vou usar gamificação, storytelling, eu vou usar Lego, relato virtual. Eu tenho que começar a juntar os métodos que eu acho que é o sarrafo mais alto, sabe? Quando a gente consegue atingir. Porque, assim, eu agora sou tradicional, porque tem aula minha, vou pro quadro. E tem que ser. Tá tudo bem com isso, né? E a gente vai para o quadro. Só que, assim, não é só quadro, não é só realidade virtual, não é só música. Então, eu pego tudo que eu tenho, boto na minha mesa e vamos lá criar uma aula significativa, com emoção, com peso, para poder realmente acontecer diante de tudo que a gente está nessa realidade nova. Porque, assim, nós nascemos em uma era que não tinha internet. A gente dava na Barça, né? A gente ia lá na enciclopédia da biblioteca para estudar. E hoje ele acessa o smartphone dele e tem lá um banco de livros. Então, assim, a informação, o conteúdo por si só é um pontinho, sabe? Qualquer um pode dar, qualquer canto ele pode acessar. Agora, a forma que você aplica o conteúdo... A experiência, né? A experiência da aula, eu falo que a experiência de aprendizagem não é a experiência de ensino, é a experiência da aprendizagem. O professor deve ser esse designer de experiências de aprendizagem. Como você faz muito bem isso, né? Ou seja, exatamente isso. Pega várias matérias-primas e consegue você ordenar isso, reordenar, vou fazer a analogia de novo, como se fossem peças de Legos, né? Misturando conteúdo com estratégia, com questões emocionais, com sócios emocionais, com relacionamento, né? E aí você tem realmente uma coisa que é uma aula memorável, que é uma aula, né, que realmente vai transformar nessa aprendizagem significativa. Aí você pediu para mostrar algumas coisas, eu vou espelhar aqui minha tela para o pessoal poder ver. Só deixa eu colocar aqui, ó. O Tasto Campos, olha só, conheceu os projetos do professor Josvan Soares e uma avaliação do MEC na Unifacisa. E ele coloca assim, ó, sensacional, né? E você já está inspirando aqui, Josué, a Cristiane Meiners aqui, ó. Leciona a disciplina de anatomia humana e nunca pensei em utilizar peças de jogos para conduzir uma aula de forma inovadora. Então, Josué,
Pô, cara, Cris, eu vou dizer uma coisa, Cris. Quando eu fiz o Lego, a gente até... Betina, ótimas reflexões, parabéns pelo maravilhoso trabalho dos 2 professores. Obrigado, Betina. Show de bola. Você vê só que gostoso que é, né? Assim, por mais que nós não divulgamos, que são pessoas curiosas que estão passando ali no perfil, dá uma olhadinha, mas é bem gostoso isso. Pode falar. Cris, quando eu botei o Lego, né, lá vinha eu carregando 6 caixas de Lego, com mais de 4.000 peças ali para poder fazer a aula. Cara, a pressão é tão grande dos colegas, dizer assim, por que Lego? Porque você chega a duvidar, sabe? Será que eu estou errado, né? Diz assim, peraí, só sou eu que estou acreditando nisso. Cara, Cris, eu vou te mostrar, eu vou aqui espelhar minha tela, para mostrar aqui, e aí vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Porque aqui, ó, eu abri rapidinho aqui meu perfil, tá vendo aí, Tomazinho, meu perfil ou não? Tô colocando aqui, ó, já estou na tela aí, perfeito, olha só, eu vou colocar, estamos nós 2 aqui do lado, na tela aí. E eu acho que a chave é entender o quanto que o aluno pode surpreender. Eu geralmente percebia que muitas vezes nas aulas, o meu aluno ele tinha uma taxinha de evasão no começo e na saída da aula. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a criar histórias, enredos, criar uma história de novela mesmo, sabe? Com começo, clímax, com tensões, com fechamento de final de semana, congelar a cena para a próxima aula. E aí, como eu tenho muitas turmas, eu comecei a fazer a casa de papel quando saiu a apresentação. E aí, fui passando pelas turmas, e essa era a minha penúltima turma. E eu já pensando assim, cara, já rodei tanto aqui na faculdade com essas máscaras, que o pessoal pode achar que vai ser normal. Aí, quando eu chego, eles me surpreendem, sabe? Eu chego na sala, tá todo mundo de máscara, esperando para assistir a aula. Você vê, né, cara? É o engajamento disso, né? Tipo assim... Como que esse aluno esquece, na verdade? Porque é uma emoção tão grande, tem tanta liberação de dopamina e neurônios dopaminérgicos, que esse aluno vai lembrar dessa aula, e obviamente o contexto, ou seja, o conteúdo dessa aula, dessa experiência, pro resto da vida. Né? Não, e pra gente, mas como professor, é de arrepiar, sabe? Eu tô arrepiado porque você faz um negócio para envolver, para encantar, e aí eu vejo aluno que não sai mais da aula, aluno que na prova fica esperando para começar a prova, porque antes tem aquele trabalhozinho de vamos juntar, não sei o quê. Mas como ele sabe que já vai ter uma história, ele fala assim, cara, é semana de prova. Aí eu transformei uma semana de prova, que por muitas vezes e atende a ser uma tensão, uma ansiedade da prova, em algo divertido, em algo que ele quer assistir, ele quer saber o que vai acontecer nessa prova. Genial. Então, isso foi uma surpresa espetacular. Aqui foi uma das experiências mais ricas que eu tenho. Eu sou um admirador da realidade virtual. Eu estudo muito. A gente teve a oportunidade de conhecer a Binóculos, o nosso amigo grande da Binóculos. E aí, quando a gente pensa nisso, eu acho que vai ser um ponto da curva, assim, sabe? Vai ser uma hora que a curva vai dar uma erguida assim, espetacular. E aí eu compro um óculos de realidade virtual, coloquei todos os alunos para assistir aula. Aí eu disse assim, pessoal, vamos ver uma ocorrência real acontecendo. Mas como assim ver, professor, uma ocorrência? Não, vamos para o SAMU. Aí todo mundo, eita, lá vem a ambulância do SAMU. Aí quando chego na sala, eu criei essa ansiedade para ele, chego na sala, 50 cadeiras com óculos. Aí quando ele bota o óculos, que ele olha para cima, vê o céu, olha para baixo, vê o paciente, olha para o lado, vê a ambulância, como funciona, como anda. Aí eu digo assim, sabe? Aí eu passei 4 meses decorando o vídeo. Porque quando eu tô com o vídeo, qual era a minha preocupação? Eu tá com óculos e eu não tá vendo o aluno. Né, professor? Né? Aquela preocupação de ter que comprovar a aprendizagem. Aí decorei o vídeo para eu botar o óculos e poder a aula acontecer. Então, assim, colocamos os óculos, a aula começou a rodar, eu não tirei o óculos. A aula aconteceu e saiu. Ninguém tirou o óculos, ninguém, sabe? Aconteceu. E eu acho que foi um gapzinho muito importante. Nessa apresentação aqui, a gente pode ver que essa camisa, os órgãos saem, entendeu? Da camisa. Então, assim, ele pode... Genial isso, né? Olha só. E agora, conta um pouco, Josué, tipo assim, onde que o professor procura isso, entendeu? O que ele tem que estudar para isso, sabe? Porque é isso que acho que as pessoas estão querendo saber. Não só ver o que está fazendo, que é muito criativo, muito, né, significativo, mas dá uma pista para o pessoal poder brincar com isso também. Cara, eu acho que a primeira pista é você soltar aquelas algemas, sabe? Aquelas âncoras. É isso aí. E dar margem para você poder pesquisar e dizer assim, é possível. Eu vou ter que trabalhar para isso. Vai demorar, mas pode rodar. Então, assim, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu gosto muito. Então, assim, eu pesquiso muito, eu busco muito.
E aí, para mim, não tem fronteira. Eu acho que essa aqui, se eu não me engano, foi Califórnia, que eu importei. E aí demorou 2 meses, eu paguei o dobro no imposto do produto, quando chegou. Mas assim, imagina o que é uma aula, Tomazinho, imagina isso, você tá numa aula de anatomia, e aí eu tô com uma camisa com o jaleco fechado, e meus alunos estão com uma aula normal, tradicional. Daqui a pouco eu digo assim, pessoal, pegue o óculos, e eu abro a camisa e meus órgãos saem funcionando. É genial, é genial. É aquela experiência, né? Não é aula. Isso é uma experiência de aprendizagem e fica com essa memória pro resto da vida. Né? Não vai. Ele pode ser detalhe, mas vai lembrar disso o resto da vida. Os órgãos funcionando, entende? Então, assim, se você observar, eu usei aqui e usei o óculos. Se você observar aqui, os storytelling que ele constrói, as historinhas, né? Com personagens que ele... E, lógico, são personagens que não são meus. São personagens que dá vivência, empatia deles. É o que eles vivem todos os dias, né? E o que é mais legal ainda, porque já dá essa questão, né? Do conhecido deles, né? Ou seja, já é normal para eles, já é acessível para eles, e você cola, né, o teu conteúdo nesse storytelling, né? Que fica mais impactante ainda. Se você olhar essa imagem aqui, eu tenho uma turma aqui com quase 45 alunos. Então, assim, eu tenho que colocar 45 alunos para tirar anatomia. Aí, Cris, minha amiga Cris, estava ouvindo a gente aí. Que sensacional. Cara, Cris, quando eu coloquei as peças, eu fiquei assim, cara, será que vai rolar? Eu botei, assim, as peças na mesa um pouquinho antes de começar a aula, sabe? Fazendo aquele momento de inspiração para começar a aula. Aí eu digo, cara, como é que vai acontecer? E no final, eu me surpreendi, Tomazinho. Olha o que eles construíram, cara. Genial. Eles pularam de um conteúdo para uma construção, uma aplicação do conteúdo, e foi sensacional. Eu gastei aqui, na verdade, quase 3 horas de aula e ninguém queria sair. Passou o tempo da aula e o pessoal queria apresentar, queria fazer, queria mostrar como acontecia. Isso com eles pesquisando na internet, como construir, e junto, sabe? Assim, entender que a educação, ela é experiência. Ela é uma vivência muito, muito diferente. Então, assim, eu tinha o tradicional, eu tinha os quadros lá, eu tinha os livros, as peças, mas eles estavam criando. Eles estavam... Cara, fica difícil para quem está fazendo defender o que fez. Porque você se bota... Não, mas é genial. Por isso que eu fiz questão, assim, cara, a primeira pessoa que eu quero conversar, olha que eu conheço gente, cara, conheço gente e admiro o trabalho de, meu Deus do céu, centenas, talvez, de professores nesse Brasil inteiro, quem sabe mais que centenas, algumas centenas de professores que são simplesmente, assim, só que eu tinha quase que essa por tudo que você faz, pela, né, tua idade, pela tua cabeça, pela paixão que você tem isso, eu falei assim, cara, a gente é um projeto piloto, não sei se a gente vai conseguir manter isso por muito tempo, vai depender justamente do pessoal, se você vai gostar ou não disso, mas eu falo, cara, isso são coisas que acontecem no Brasil que tem que se mostrar, sabe? Assim, ó, é uma dó apenas só o pessoal da Paraíba, só o pessoal, às vezes, das tuas redes sociais, saber isso. Então, que eu sou pequenininho também, mas se eu posso dar, na verdade, um pouco de luz em cima, né, num trabalho genial desse, quem sabe, às vezes, aquilo é o plantar, né? É uma sementinha aqui, uma sementinha ali, e isso vai, na verdade, mostrando essa beleza, essa genialidade do teu trabalho para mais pessoas. Cara, pode seguir aí, fica à vontade, porque eu sou admirando. Aí eu, particularmente, eu curto música, né? Música, cinema, que são coisas que também atraem eles, então, assim, eu sempre estou entrando no mundo deles, sabe? Se eu ver que eles estão vendo aquele filme, aquele seriado, eu estou dentro. E aí, eu, particularmente, gosto muito de música, e eu toco também alguns instrumentos, eu acabo fazendo parcerias com amigos, a gente constrói coisas, e aí eu lembro de construir algumas músicas, assim, que para muitos... E o que me importa nessas canções, na verdade, não são as músicas, sabe? Presta atenção. Cara, e assim, o que me deixa alucinado por isso... É emocionante. Porque, assim, de maneira geral, assim, a gente acaba ganhando uma repercussão muito grande por tudo que a gente faz, né? E aí, algumas das músicas que eu já fiz, que a gente fez paródia com o assunto, que a gente construiu junto com os alunos, porque eu acho que, né, às vezes, não é nem você fazer a música, mas sim trazer ele para essa criação junto com você. Aí já foi compartilhado com o Fagner, Gustavo Mioto. Então, assim, cantores de repercussão nacional e tudo mais. E aí os colegas chegam para mim e fazem, mas eu não consigo fazer isso. De cara, mas não tem que ser isso. Não precisa ser isso. Desculpa. Pode ser outra coisa.
Mas o importante é que você faça, que você sinta-se a vontade de fazer. Porque, assim, eu tenho colegas, por exemplo, que eu faço nem vocês, são espetaculares. Eu digo assim, cara, que luz é essa? Eu digo a eles assim, cara, se mostra, né? Mostra pro Brasil, mostra pro mundo o que tu faz. Mas aí ele faz, mas é tão normal. Mas não é, o que você faz não é normal. E aí, quando o pessoal vê essas músicas que eu faço, aí o pessoal faz muito assim, eita, é divulgação. A última que eu fiz atingiu quase 500 mil de pessoas de visualização e de tudo mais. 500 mil, cara, impressionante. Mas eu digo assim, cara, Tomazinho, não é 500 mil, é ouvir todo mundo cantando. Eu tá numa prova, sabe? Eu tô na prova lá, aí eu tô avaliando prova tradicional, prova, vamos lá, na frente, questões, e o aluno assim, ó, sabe? Aí eu, cara, ali, ó. Se eu pudesse filmar, eu ia dizer assim, foi ali. Foi por isso que eu fiz. Foi por isso que eu passei a vergonha, que eu botei peruca. É a ética do artista, né? É a ética do artista. É ser tão apaixonado. Eu não tô ligando para o que eu vou falar. E quando você recebe um vídeo do filho de uma aluna cantando a música? Você vê, olha só. Tomazinho, eu fui dar uma aula essa semana, e aí... aqui ainda tem um bocado de coisa aqui, ó. Ah, tem peruca, tem boneco, sabe? Tem tudo aqui que eu vou usar. Meus manequins de anatomia que eu uso. Aí, quando eu olhei a aula, assim, eu parei, aí eu fiz, poxa, quem é aquela senhora ali? Aí eu fiz, oi, senhora. Tá? Assim, onde você tá? Oi, quem é você? Ela fez, não, eu sou a mãe de Maria, é porque ela foi em um banheiro, ela fica aqui assistindo sua aula. Aí eu ganhei uma amiga, um presente, assim, eu digo, a senhora tá assistindo a aula? Eu digo, é isso, eu acho que é esse gapzinho, é esse engate, sabe? Quando que você liga ele e diz assim, não, agora eu tenho atenção, eu tenho relevância, eu tenho confiança e satisfação. O aluno sai da aula e diz assim, quando dá errado, a gente faz dar errado as coisas, por exemplo, eu lembro de fazer alguns métodos de gamificação, que aí depende muito de estudar perfil de aluno, de jogador, de jogo e dar errado e não acontecer, e aprimorar, mudar, entende? Aí, Tomazinho, eu comprei uma vez 6 arminhas dessa de Nerf, sabe? 6 arminhas com nervosa. Cara, o que eu acho genial é isso, ó. É o professor, na verdade, e, gente, eu conheço o Josué, ele realmente faz isso, ele é apaixonado. Às vezes, na verdade, ele faz esse investimento do bolso, é do bolso dele, sabe? Não é que a escola tá pagando, a universidade tá pagando, não. Ele dá esse nível de educação para lá, mas isso sai do bolso. Eu vi, no Vale do Silício, eu vi ele enchendo uma mala, literalmente, de Lego, sabe? Morrendo de medo de como ia passar, né? Mas, e a ideia é assim, ó, cara, esse propósito, é apaixonado pelo que faz, sabe? Isso é a melhor característica dos bons profissionais, né? São apaixonados pelo que fazem. E aí você falou uma coisa importante mesmo, assim, quando eu vou para as formações, que eu vou para palestra, o pessoal vê o material, mas eu não consigo. Cara, os óculos de realidade virtual, eu comprei parcelado no cartão em 12 vezes, sabe? Para nem impressionante. Então, assim, o Lego, a gente foi, a nossa viagem foi assim, né? Eu vou revelar. Eu fui para o Vale do Silício com o Tomazinho, e aí basicamente, eu compreendo muito inglês. Mas eu não consigo falar tanto, assim, com tanta habilidade. E aí eu chamava o Tomazinho e dizia, Tomazinho, como é que eu peço isso aqui? Lá no Vale, aí os colegas faziam, tu é louco? Tu foi para lá sem entender direito, se ficar preso, não sei o quê. Eu tinha que ir. Eu tinha que viver. E foi espetacular o que a gente viu lá. E foi único. Eu acho que eu pretendo voltar mais vezes. A gente vai ter outras viagens programadas já, né? A gente já imagina aí nosso grupo de viajar para mais alguns países depois dessa pandemia toda. Mas é muito disso, sabe? É o professor dizer assim, cara, é louco. Eu acho que Kennedy falou uma coisa quando foi para a Lua, que ele disse assim, nós não temos o material necessário para ir para a Lua, nós não temos os astronautas, nós não sabemos como vamos chegar até lá, mas nós vamos. Nós vamos justamente porque é difícil. E porque é difícil. E o jogo é esse. Quando eu olho assim, eu digo, cara, é difícil. É muito difícil. Mas eu vou. Eu vou por quê? Porque eu vou. Porque é difícil. E o jogo é esse. Aí só para terminar aquela história, eu comprei essas armezinhas com ventosa. Aí foi o que eu fiz. Eu passei numa loja de brinquedos, vi essas arminhas com ventosa. E lá meu quadro é de vidro, né? Então eu imaginei que assim, cara, será que eu posso usar isso? Será que eu posso trabalhar esse brinquedo na aula? Aí comprei as 8 arminhas. Aí, Tomazinho, eu coloquei 8 carteiras com as armas espalhadas assim na frente. E ele não sabia a hora que ia acontecer, mas na apresentação ia ter um momento que aparecia um alvo. Então, cara, os alunos... eu quase fui atropelado nesse dia. Eu estava lá sentado na cadeira, aí eu esqueci uma apresentação que ia ter,
e era a da pontuação. Aí eles correndo, pegar a arminha e pá, tirando, sabe? Aí, tipo assim, era aula, todo mundo assim, tipo assim, sabe? Assistindo a aula e, peraí, vai ser agora, vai ser agora. A atenção tá lá em cima, né, cara? A atenção tá lá em cima. O tempo esse é o interesse, a atenção. Exatamente isso. A técnica por trás do que o José está falando chama pinpoint, né? Na verdade, é marcar no ponto. E isso pode fazer, se você tem uma superfície que cola esse negócio, né, professor? Dando a dica já, sendo inspirado por você. O professor pode, na verdade, num quadro branco, alguma coisa, colocar lá a imagem, né? Ou então projetar a imagem. Então, por exemplo, pegar a questão da anatomia aqui. Poxa, mostra lá onde está a válvula mitral. Cara, e aí os grupos têm que ir lá e atirar. Então, ou seja, se você força, na verdade, uma interatividade, mas o que eu quero mais chamar a atenção não é só a questão do ativo, não é só a questão disso. É isso que o José falou. Ela é planejada no momento ideal da aula. Não é uma aula inteira de ficar tirando, não é só firula, você entende? Ele é o tempero, ele é aquele 1 minutinho, é o tempero que isso vai levar ao ganho de aprendizagem de forma desproporcional ao tempo investido em ensino. Mas não faz nenhum sentido só ter isso, entende? Né, Josué? Ele faz parte de uma construção, ele faz parte de uma construção da aula que naquele momento faz sentido ter isso. E se eu pudesse definir minha aula, se assim, Josivan, como é a sua aula? Eu vou dizer a vocês, meus amigos, que estão agora, somos amigos agora que estão nos acompanhando, mas eu acho que a minha aula é montanha-russa, sabe? Tipo assim, tem aquela desejo da subida, aquele negócio que você não sabe para onde vai subir, não sei o quê, mas de repente tem a descida que você vira para um lado, vira para o outro, e você fica ansioso, você aguenta a subida chata, porque você sabe que vai ter uma hora que ela vai ter, e que o negócio vai ficar louco, né? Que vai não sabe se no meio da aula você vai acontecer 1, 2 ou 3 vezes na aula, mas que vai. Uma hora ou outra, ele sabe, meu aluno já sabe, nada é surpresa. Ele sabe que, na verdade, vão existir 3, 4 momentos que vai descer. Agora, quando descer, segure, porque o que tiver na frente, a gente transforma. E a aula é isso. Eu acho que ser professor é isso. Eu digo muito assim, amigos professores, nós não podemos estar professores. Nós temos que ser professores. E ainda mais assim, na área da saúde, que é a minha área de formação, né? Eu fiz mestrado no IMIP em Pernambuco, na área da saúde, né? Já estou querendo doutorado na área da educação para poder pegar esse outra vertente, como você fez também. Para poder fazer. E aí eu vejo que assim, muitos colegas acabam replicando histórias antigas. Exatamente. E nós nós não podemos mais formar replicadores. Nós não podemos mais formar alunos baseados em apenas cases de sucesso. E reprodução. Eu não tenho como responder uma pergunta que não foi feita ainda. Exato. Nós compramos o homezinho da Google, né? O assistente domiciliar. Cara, aqui em casa eu faço tudo com ele, eu converso com ele. Coisa que minha mãe não sabe nem o que é. Ela olha para mim e fala, como é que tu tá conversando com uma máquina? Né? Eu digo, cara, mas é a vida deles hoje. Então, assim, é muito viver isso, é muito experienciar. É como você falou, é experiência. Eu acho que a aula tem que ser isso e essa loucura que a gente faz todos os dias aqui. Genial, cara. Tipo, na verdade, como disse, né? Toda vez que a gente se encontra isso, poderia ficar horas e horas, né? Mas a gente colocou um limite aqui de ficar entre 40 e 1 hora no máximo. Nós estamos com 52 minutos, 53 agora. Eu vou pedir para você colocar. Passa rápido, não passa demais, nem vê. Eu quero que você fale um pouco dos seus projetos, cara. Eu sei que você está com a questão ali da sala 01, da tua consultoria, dos seus trabalhos de palestra, sabe, das tuas formações de professores, cara, porque assim, as pessoas têm que saber disso, cara, tem que saber disso porque você é uma coisa, sabe, é genial assim que você faz, eu sou de verdade, não é ficar rasgando seda de novo, mas eu sou um admirador, tipo, infinito, assim, do teu trabalho. Então a gente tem dois momentos. Um dos seus projetos, eu depois guarde 1, 2 minutinhos que eu quero falar lá da questão de Candy, Moonshot, tal, qual que é o teu Moonshot? Projetos. O que é que eu faço hoje? Além das minhas aulas, eu também sou consultor em alguns municípios aqui da minha região de educação. O último agora, a gente está fechando uma escola para fazer um público, tudo público, fechando uma escola para poder mudar a educação dela. Então, assim, além da docência, que eu dou aula em enfermagem, nutrição, biomedicina, educação física, odonto, aeronáutica, eu também sou consultor, eu viajo, assim como meus amigos aí, para dar palestra sobre metodologia ativa, para conversar sobre educação, sobre inovação, auxiliar nesse processo. Eu acho que é a palavra-chave. Eu não me considero um palestrante, eu me considero um vivenciador, sabe? Eu gosto de viver com professores. E acaba que eu viajo muito, quando encaixar a escala,
para poder viver com professores experiências. A gente vai para as escolas, forma eles, oferece as ferramentas, os métodos de ensino como um todo, e somado a isso, dá a chance de trabalhar junto com eles nesse projeto. Então, eu sou um formador, talvez um consultor, talvez um palestrante, mas muito mais do que isso, alguém que quer pegar o professor e dizer assim, cara, me dê a mão, vamos junto, vamos. Eu sei alguns caminhos, mas a gente vai descobrir novos caminhos juntos. Então, assim, eu criei a empresa Sala 01. A Sala 01 é uma empresa que é uma estrutura física, é uma sala, é um quarto general, onde eu reúno professores com essa cabeça igual a nossa, assim, de querer mudar o mundo, sabe? De impactar o mundo com as ideias deles. E lá a gente tem encontros semanais e quinzenais para debate de métodos, para a gente poder realmente transpirar o método. E na Sala 01 também tem a oportunidade de botar os planos em ação, trazer os projetos deles para dentro da sala e começar a formar. Então, acaba que eu sou professor, viajo como consultor e palestrante, tenho a Sala 01, que é o meu projeto, é o meu xodó, eu acho que é, para quem não conhece, xodó é o meu afago, né? É o meu carinho que eu tenho para esse projeto, porque eu acho que é dizer para o professor que é possível. E se eu preciso resumir a Sala 01, é potencializar a experiência acadêmica e mostrar a ele que é possível. É isso que eu quero fazer com ele, dizer assim, cara, vamos. O mundo está dizendo que é difícil, mas a gente vai. A gente vai mostrar que o impossível é só cortar 2 letrinhas que acontece. Eu acho legal que... demais. E tem muita coisa que a gente vai imaginando aí na cabeça, vai construindo. Por isso, siga lá, né? Siga lá o professor Josivan nas redes sociais. Volta, que Sala 01 é um Instagram desse projeto. E aqui o Josivan Soares. Josivan, você não vai acreditar quem que deu. Olha só. Quem tá aqui? Pode mandar um abraço para ele, fica à vontade. Meu mentor, é o homem, cara. Eu vou dizer, eu tenho que dizer. Mota e Tomazinho, os dois. Mas Mota me levou para casa dele. Eu estava saindo da Paraíba, indo para Curitiba, lá, e aí tinha um congresso de legislativas. E esse louco que eu conheci aqui na Paraíba, que ele veio fazer uma aula aqui nos formar legislativas, e a gente trocou uma ideia, eu dei uma carona a ele, e eu fui bater em Curitiba. E aí tá aí Dani e Mota, 2 sensacionais, espetaculares eles. E me receberam na casa deles em Curitiba, eu saindo da Paraíba, aí todo mundo mais uma vez, louco, tu vai para onde? Eu digo, eu vou, eu tenho que conversar com esse cara. Passar frio aqui no sul, né? Passei muito frio. O frio da gente aqui é um frio de 21, né? E aí, quando chegou aí, cara, ele é espetacular. Eu não tenho como definir tanto o Mota como o Tomazinho, os dois, para mim, na verdade, são grandes referências. Muito mais que amigos, eu acho que somos companheiros de experiência. Amigos, a gente tem essa normalidade juntas, né, José? Vou deixar você aqui mais um tempinho, porque bom, você sabe a admiração que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você, e eu vou colocar aqui, na verdade, José, a última ponto, e a gente tem 2 minutinhos para poder falar isso, tá? Todo mundo, eu acho que nem todo mundo conhece o conceito de moonshot, que foi o que o José falou, quando o Kennedy, 62, falando um discurso assim, até o final dessa década, ou seja, a humanidade vai levar o homem à Lua. Não porque é fácil, mas olha só, justamente porque é difícil, né? Então, o moonshot hoje é um tiro à Lua, e é esse sonho quase que impossível, mas que vale a pena sonhar grande, sonhar alto, porque o caminho até lá é mais compensador do que o próprio destino, né? Então, a gente vai colocar aqui essa palavra, o Mota tá ali, colocar aqui agora, moonshot, né? E eu gostaria que você terminasse esse em 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo aqui, qual é o moonshot, né, de Josivan Soares. A última vez que a gente brincou com isso, eu me acabei no choro. Você nem imagina, mas é muito difícil, sabe, cara? Assim, eu lembro que no meu primeiro dia de aula, Josivan Soares chegou para dar uma aula de 9 horas, ele chegou na faculdade de 7h50. E eu entrei na faculdade sem aluno, sem colegas professores, me direcionei aos professores, sentei na cadeira e passei lá quase 2 horas esperando entrar em aula, sabe? E eu sentei naquela cadeira, lá em 2015, e falei assim, cara, eu quero mostrar que é possível. Eu quero mostrar que tudo é possível e que um aluno pode e ele deve querer estar ali. O meu moonshot é tentar transformar tudo o que a gente imagina, que tanto debate sobre educação, sobre essa vontade de querer mudar o mundo, a mostrar quem não teve a chance a ter um TED de Maria Vitória, espetacular, de uma menina que
que passa uma barra grande, perde o pai, e depois daquilo ela consegue reverter com a educação e criar um medicamento que custa 800 vezes mais potente e 4 vezes mais barato. Uma menina, sabe? Um jovem que estava ali esperando um professor. Então eu quero que esse aluno ele tenha a certeza que é possível. Eu quero que esse professor ele tenha a certeza que é possível e que, por final, somado essas duas peças, eles juntos construam o possível, destruam o impossível e mostrem ao mundo o que eles fizeram com a educação. Porque onde tiver professor e onde tiver aluno, já basta. Já basta. Eu não quero relato virtual, eu não quero óculos da tecnologia, eu não quero. Eu quero professores engajados, alunos engajados, juntos. E se eu conseguir fazer isso, aí é um tiro que dá para destruir a Lua. Dá para, na verdade, quebrar tudo que foi estipulado. E aí ver que a minha existência, a minha trajetória, o meu caminho fez algum sentido. Quando dizer assim, cara, foi ali, foi através disso. Josivan, cara, só uma gratidão imensa. Obrigado, cara. Um presente que você dá. Para mim, na verdade, de verdade, quem assistir isso, quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, o aprendizado, ou seja, a experiência que você conseguiu nos passar aqui é uma coisa emocionante, de verdade. Eu sou novo ainda. Cara, você termina todos os teus vídeos no Instagram fazendo assim, não é? Tipo, com a câmera, né? Então vamos terminar assim? Pessoal, um abraço, fica com Deus, juízo, e quando for preciso, pode perder, pede que vale a pena, beleza? Então, pessoal, um abraço e até mais!